Boa tarde e bem-vindos a mais uma sessão de Conversas com Serralvos no eixo do ambiente. Este programa vai ao encontro da missão da Fundação de Serralvos de comunicar e divulgar ciência e aproximação destes temas com o grande público. Na próxima segunda-feira, a Fundação de Serralvos irá abrir na sua totalidade e, por esta razão, esta será a última conversa com Serralvos neste formato, exclusivamente online. Isto foram as conversas que se iniciaram no dia 28 de janeiro e fizeram 45 conversas desde essa data. A partir de segunda-feira iremos continuar com a nossa vasta atividade, mas dando preferência a um formato misto, ou seja, conseguirmos ter tanto atividades presenciais e ao mesmo tempo digitais. Dou as boas-vindas a todos e agradeço a presença à nossa moderadora Arminda Deusdado e ao nosso convidado, o professor Francisco Petrucci Fonseca, que irão conduzir a sessão de hoje. A Arminda é coordenadora e realizadora do magazine Biosfera, com emissão na RTP desde 2004, e tem vindo a colaborar com a direção do parque nos últimos anos nas sessões do Ambiente Descontraído. O professor Francisco Petrucci Fonseca é biólogo, doutorado em Ecologia e Sistemática pela Universidade de Lisboa, é professor do Departamento de Biologia Animal da Faculdade de Ciências desta Universidade e investigador do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais. Como docente, já lecionou diversas disciplinas da licenciatura e mestrado da área da Biologia, Ecologia e Conservação. Como investigador, é coordenador e consultor em vários projetos de investigação científica nacional e internacional. É um dos fundadores e presidente do Grupo Lobo, Associação para a Conservação do Lobo e o seu ecossistema, e diretor do Centro de Recuperação do Lobo Ibérico. Lembro que teremos o chat sempre ativo para qualquer questão que qualquer participante queira colocar ao longo da sessão e que no final, através da funcionalidade levantar a mão, poderão fazer essas questões diretamente ao professor Francisco. Mais uma vez, queria agradecer a todos a presença e passo a palavra à Arminda. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês me receberem sempre nesta casa tão interessante, com temas que nos levam a pensar e ir sempre um pouco mais longe. E quando nós estamos a falar de lobos, não só aqui a questão do capuchinho vermelho e fugimos do lobo mau, mas a importância dos predadores nos ecossistemas são sempre vitais. E muitas vezes achamos que se matarmos os predadores de topo, depois tudo o resto são flores e cantigas, como se estivéssemos num filme da Disney. E eu acho que o Francisco vai completamente desmistificar essa ideia de que são uns coelhinhos que andam aos saltos e a vida seria toda muito simpática se só tivéssemos animais fofinhos. Ora, o lobo é muito fofinho no sentido de permitir um equilíbrio do ecossistema e esta relação que temos que estar, eu acho que é um trabalho constante de aproximar os lobos e os homens, porque os lobos são importantes para o ecossistema e são importantes também para o homem. Não é, Francisco? Muito boa tarde. É exatamente como acabou de dizer. Os lobos têm um papel fundamental nos ecossistemas que integram e é isso que eu vou tentar hoje falar, não só do lobo da entidade biológica, mas também um pouco do lobo como entidade cultural, que é para mim, o lobo é o animal que marca mais a nossa civilização judaico-cristã. Portanto, expressa-se de várias formas, não consigo abordar todas, mas algumas eu tentarei, dando alguns exemplos do nosso país também. É óbvio que seria possível e paralelamente complementar com algumas informações de outras zonas do globo, mas isso ficará para outra oportunidade e vamos tentar centrar no lobo em Portugal. Muito e mais uma vez, queria só agradecer à Fundação o convite que me foi endereçado e estar aqui hoje e dizer que é com prazer, pois que é sempre com prazer que falo do lobo, que é o animal que eu mais gosto, é um animal que
só um minuto. Portanto, é um animal que consigo trabalhar porque eu sou daquelas pessoas que dizem que faz aquilo que gosta. O meu trabalho não é um trabalho, não vejo nisto um trabalho, é um prazer estar neste momento aqui também a partilhar este animal e o conhecimento que eu tenho deste animal com todos vocês. E desde já também pessoalmente agradeço a vossa presença e espero e fico à disposição para responder a questões que todos queiram colocar e neste fórum e também fora dele. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Então vamos partilhar, não é? Tenho que partilhar agora isto. Tenho que me ajudar, se fazem favor, porque estas coisas, eu não conheço o Teams, eu estou mais viciado no Zoom e, portanto, desculpem lá. Vamos lá ver como é que isto se partilha o outro ecrã. Está aqui. Isto é a partilha. Sim, senhor. Então vou partilhar o ecrã com vocês. Não sei se já está. Já está? Ainda não. Ainda não. Pronto. É que, deixa-me lá ver. Certo. Muito obrigado pela sua atenção. Nada, por favor. E agora? Também ainda não. Já estamos a caminho. Já está, professor. Já está? Força. Muito obrigado e lamento esta falta de jeito com estas coisas, mas pronto. Está tudo perfeito. Com uma fotografia dessas está à vontade. Muito obrigado, mais uma vez. Portanto, vamos falar do lobo. É um animal que como eu disse há pouco, é um animal que sempre me entusiasmou. Eu sou um covilhanense e sempre ouvi falar do lobo e a Serra da Estrela e ao longo todo da minha vida ler sobre lobos dá-me um prazer imenso. E, aliás, gosto de partilhar também do espaço, gosto de me sentir no sítio onde os lobos estão. E isso, lá está, realiza-me como pessoa e realiza-me também como biólogo. Assim sendo, vamos lá ver se isto... Pronto. Falar sobre o lobo. Aqui, não sei, pronto. Falar sobre o lobo. E os meus títulos dos meus slides, a maior parte deles, são provérbios sobre o lobo, provérbios portugueses. E aqui está, o lobo muda o pelo, mas não o vence. E aproveitei para descrever este animal. O lobo é um canídeo, é um predador de topo, como há pouco disse e referiu. É um animal que se caracteriza por ter uma altura ao garrote de cerca de 60 a 70 centímetros. É um animal que, dentro dos canídeos, é característica a sua pelagem. Podemos ver aqui o lobo, todo num tom ocre, com algumas zonas cinzentas escuras, nomeadamente aqui no dorso, e depois aqui nesta listra aqui à frente, que o Cabrera, em 1907, entendeu que era uma característica dos lobos da Península Ibérica e por isso designou a subespécie ibérica como Canis lupus signatus, exatamente por causa desta listra que eles apresentam aqui nesta região dos membros anteriores. É um animal que os olhos dele são ligeiramente oblíquos, não são como o cão. Os músculos do lobo são muito mais desenvolvidos e o que não acontece no cão e, portanto, esta massa muscular não é tão desenvolvida e, portanto, retira um pouco deste olhar meio oblíquo que os lobos têm. Ao contrário também do cão, as orelhas do lobo estão sempre levantadas, os lobos não dobram as orelhas, os lobos rodam as orelhas para escutar ou abatem-nas como uma atitude de medo, portanto, é uma das componentes da atitude de medo que os lobos mostram, quando eles se deitam no chão, ou que deitam as orelhas, metem a cauda entre as pernas e agacham-se, e, como dizem as pessoas no campo, têm as orelhas guichas, têm as orelhas direitas e espetadas. O lobo é um animal que, se o comprimento total chega a atingido, e vamos a falar do lobo da Península Ibérica, 1,80 m, e há uma ligeira diferença entre os machos no peso. As fêmeas são ligeiramente mais pequenas que os machos. Há também outras características que nós podemos ver, já que estamos a falar a diferença entre machos e fêmeas.
Há também características na cabeça, o tamanho da cabeça, também a massa muscular e o tamanho do focinho também nos dão algumas, para quem conhece bem os lobos, também dão-nos, ou podem-nos ajudar a identificar o sexo daquele animal que nós estamos a observar. Mas isso é difícil mesmo do ponto de vista das medições que nós executámos há uns anos atrás, na elaboração da minha tese de doutoramento, não há uma separação completa entre machos e fêmeas. Conseguimos ver, mas depois há ali uma zona muito de sobreposição. Temos aqui umas medidas da pata da frente do lobo. Elas são diferentes, as medidas. As patas do lobo à frente são maiores do que as traseiras. Temos que pensar que todo o peso do lobo está aqui nesta região do corpo e, portanto, as suas patas são maiores, têm medidas ligeiramente maiores que as patas posteriores. O que diz aqui o lobo muda o pelo, mas não muda o veso, é exatamente isto. Ou seja, o lobo tem duas pelagens. Tem uma pelagem de verão e também uma pelagem de inverno. Portanto, é isto que nós temos aqui. Temos aqui esta pelagem, é o mesmo indivíduo, é uma fêmea, é o mesmo indivíduo. A fotografia, isto é do verão, e depois esta já é do inverno seguinte. Como veem, é uma pelagem que o pelo está muito mais curto, estão a ver? Está um pelo muito mais curto, aqui o pelo é mais comprido, tem mais pelo lanoso. Os mamíferos têm dois tipos de pelo, o pelo de revestimento e o pelo lanoso. Os pelos de revestimento no inverno são maiores, e o pelo lanoso, que é o pelo que está por baixo, que é o pelo encaracolado, ele tem muito maior quantidade e, portanto, é este pelo que ajuda a manter a temperatura e a isolar o animal do frio e da umidade e da chuva. Mas, como eu dizia, este aqui, repito, pelo do verão e pelo do inverno. Há uma zona do corpo que eles nunca perdem o pelo, ou esta diferença não é tão nítida quanto esta e esta que temos aqui, que é aqui a zona à volta do pescoço. Esta zona é uma zona importante, para também defender o lobo, ou neste caso, um determinado indivíduo, outro ataque do outro lobo, porque os lobos, como atacam os cães, também atacam os outros lobos, e procuram agarrar pelo pescoço, e depois também pelos rins, mas a parte primeira é o pescoço, e o pelo dá uma certa proteção, o pelo comprido dá uma certa proteção. Além disso, depois também, quando eles querem comunicar entre si, o lobo tem a possibilidade, como também nós podemos ver nos cães, de iriçar todo este pelo, iriçar aqui o pelo aqui nesta zona, e depois também todo o pelo aqui do pescoço. E isso aumenta o volume daquele animal. E isso é importante na comunicação com os indivíduos da mesma espécie. O lobo é um animal que é social. Aqui eu escolhi o lobo não mata lobo, mas não é verdade. É um animal social, mas os lobos podem se matar principalmente em conflitos territoriais, entre grupos, ou entre alcateias, ou um indivíduo que anda à procura de um território para se fixar, pode, ainda divertidamente, ou mesmo às vezes mesmo uma tentativa de se integrar nesse grupo, e isso muitas vezes acaba mal, e portanto é exatamente esta a justificação que eu estou, por causa do título desta parte da minha apresentação. O lobo não mata o lobo, não é verdade. Mas pronto, é um animal social, vive em alcateias. Temos que considerar que é diferente do cão. O lobo tem uma hierarquia, as matilhas não têm hierarquia nenhuma. As matilhas formam-se muitas vezes por causa de que está uma fêmea com cio e há um grupo de machos que se juntam e a partir daí pode-se formar uma matilha. Mas as matilhas são instáveis na composição, no número de animais, portanto, e uma alcateia não é. Uma alcateia é uma unidade social básica formada por um casal reprodutor e pelos seus descendentes. Podem ser os descendentes desse ano
ou também descendentes de anos anteriores. Tudo vai depender. E isso tudo vai depender de quê? Vai depender do espaço que aquele grupo social tem para procurar, por exemplo, alimento e abrigo, e, portanto, tem que ter em consideração todos os outros grupos sociais que estão à sua volta. Portanto, neste caso, se os outros grupos sociais equilibram-se, por exemplo, em defesa do território, muito provavelmente aquele grupo social não terá hipótese de aumentar, e se não tiver hipótese de aumentar, os indivíduos, neste caso os mais novos, tenderão a ir à procura de outro território para formar a sua própria alcateia. Portanto, temos aqui uma condicionante, que é o espaço, depois o número de indivíduos, obviamente, que aquele espaço pode aguentar, permite, e depois temos também outra coisa que é bastante importante, que é a ação do homem. Aqui também o homem também pode ser um fator de limitação do número de lobos por alcateia. Os lobos reproduzem-se uma vez por ano, ao contrário dos cães, e a reprodução ocorre agora entre março e abril, nascendo as crias maio, junho, tudo vai depender da zona do globo, se é das regiões mais meridionais ou setentrionais. O cio dura 5 a 7 dias, a gestação, como está aqui indicado, é cerca de 2 meses, e depois aqui está aqui um número médio de crias por ninhada de 5, mas há ninhadas mínimo de 1, e há ninhadas que às vezes podem chegar aos 10, 11 crias. Isso está documentado. Tudo vai depender, lá está, das condições da fêmea, da condição fisiológica da fêmea. Está bem? E pode também acontecer que a fêmea tem os embriões e, por qualquer razão, a fêmea perdeu a sua boa condição fisiológica, e nós sabemos que, neste caso, os embriões podem ser absorvidos pela fêmea. Portanto, nem todos os óvulos que são fecundados representam indivíduos. Há outra situação que nós temos que ter em consideração, é que nem todas as crias que nascem chegam à idade adulta. Há uma grande mortalidade nas ninhadas, quer por fatores que estão relacionados com o próprio lobo, com a própria espécie, mas também, mais uma vez, o outro fator, que é o homem. Os lobos atingem a idade adulta aos 2 anos, e, como há pouco eu referi, é nesta altura que podem ou não abandonar a alcateia. Há diversos fatores que fazem com que os lobos ou se mantenham ou saiam dessa alcateia, mas se eles saírem, então eles vão migrar, vão à procura de um local onde possam, ou eventualmente encontrem outro lobo do sexo oposto, e que possam ser eles os fundadores, possam passar a ser eles o casal reprodutor do futuro grupo social. O lobo distribui-se por toda esta área que vocês estão a ver, encarnado a área onde ele já desapareceu, e o lobo teve a origem, o antepassado do lobo foram os canídeos que surgem no continente americano, norte-americano. Portanto, eles depois vão migrar para a Ásia, e depois da Ásia eles vão para a Europa e depois para a África. E isto aconteceu já há vários milhares de anos, e desde então o lobo que surge aqui na Península, que surge aqui na Eurásia, vai diferenciar-se, segundo alguns autores, segundo subespécies, desculpem, estava-me a gostar de dizer, segundo subespécies diferenciadas. Por exemplo, nós temos lobos aqui na Arábia, que são diferentes dos lobos que estão aqui no norte da Europa. Estes lobos aqui são lobos ligeiramente mais altos, não têm um pelo tão desenvolvido, por exemplo, neste caso, os lobos aqui também da Índia, que o Canis lupus palipes também tem características diferentes
dos restos dos lobos no norte da Europa. Entretanto, isso depois acontece também um pouco na América do Norte, há uma evolução em paralelo, isso tem a ver também com a migração, por exemplo, de rinocerontes e de mamutos para o continente norte-americano, e depois os grupos que existiam, porque o canídeo que chega à Europa, à Ásia, é um canídeo relativamente mais pequeno, é muito diferente, e isso consegue-se ver em dados que se têm recolhido, nomeadamente em duas grutas, uma em França, outra na Alemanha, e se percebe-se perfeitamente, grutas já são ocupadas pelo homem, e isso percebe-se perfeitamente que o canídeo que ali está não é o canídeo que nós conhecemos hoje em dia. Bom, aqui podemos ver a distribuição do lobo na Europa. Estão a ver? Portanto, o que está aqui, e nós podemos ver que o lobo, neste momento, está aqui neste núcleo na Península Ibérica. Depois temos aqui o lobo de Itália, que já se expandiu aqui para a zona dos Alpes, a região do Mercantour, e em França, neste momento, está também a expandir-se para as outras áreas. Temos aqui, já agora que estamos a falar deste lobo e de expansões, estamos aqui a falar destes lobos que foram já registada a presença de lobos aqui na Catalunha, ao norte de Barcelona, aqui nos Pirineus. E depois temos os lobos também a expandir-se para a Suíça, para a Áustria, e o mesmo está a acontecer aqui na Alemanha. Temos já também lobos que já chegaram aqui a esta zona mais a oeste da Europa, e, portanto, isto resulta que esta espécie está a ocupar espaços que o homem tem vindo a abandonar. Portanto, ela tem essa capacidade. Bom, aproveito aqui para dizer que na Europa, e muito menos em Portugal, nunca se fizeram reintroduções de lobos, e toda esta expansão são expansões naturais. Tá bem? E isso resulta, repito, do espaço que está mais livre para o lobo, também para as suas espécies presas que também estão a recuperar, e também uma maior aceitação do ser humano da presença desta espécie. Na Península Ibérica isto está-se a verificar também, está-se a expandir aqui, por exemplo, aqui nesta zona para a Serra do Guadarrama, o lobo, e em Portugal também já estamos a ver alguns movimentos de expansão aqui na zona da Raia. Bom, mas qual é o passado do lobo no nosso país? Nós temos aqui a ver a evolução da distribuição do lobo desde o início do século passado. Todos estes pontos correspondem a uma referência numa quadrícula 10x10, baseado numa referência obtida em jornais e em revistas. E como nós podemos ver, a distribuição do lobo no nosso país dá-se, o desaparecimento do lobo no nosso país dá-se da região oeste para o interior e da região do sul para o norte. Portanto, como podemos ver, há uma drástica redução do lobo nos anos 60, 70. Ainda temos aqui lobos em vários locais do Alentejo, aqui na região de Grândola, por exemplo, aqui na zona do Algarve, desta aqui da Serra do Algarve com o Alentejo. Estão a ver aqui? Portanto, há uma grande redução, repito, dos anos 60 para os anos 80. O último censo de lobo, que foi realizado em 2005, dá-nos que esta informação. Existiam, na altura, 45 alcateias que foram confirmadas, a norte do Rio Douro, e 9 consideradas prováveis. Portanto, foram 9 alcateias que não foi possível confirmar a sua presença, mas existem dados que nos levam a crer que ela poderá lá estar. E a sul do Rio Douro temos 6 alcateias confirmadas e 3 alcateias prováveis. Portanto, foram considerados nesse censo estes núcleos que aqui estão indicados. Portanto, são 4 núcleos em que se encontra dividida a população do lobo existente no nosso país. Atualmente está a decorrer um outro censo para se atualizarem estes dados, para se atualizar também
a área de distribuição do lobo e a ver como é que como é que ela evoluiu desde 2005 até ao presente. Este censo está a ser desenvolvido por várias equipas de trabalho, coordenados pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Pensamos que até ao final do ano o trabalho de campo esteja concluído, apesar de todas estas condicionantes que todos nós estamos a viver, e que os resultados possam estar disponíveis para o próximo ano ou mais tardar no ano seguinte. Em Portugal, o lobo é uma espécie estritamente protegida por lei, é a única espécie animal que tem uma lei que pugna pela sua conservação. Infelizmente, o está escrito no papel, e isso não quer dizer que na realidade isso seja na prática, que quando andamos no campo ouvimos pessoas muitas vezes a referir possíveis abates do lobo, que quer a tiro, quer por veneno, quer atropelados. Ainda não há muito tempo ouvimos falar de 2 lobos que foram mortos, um no Parque Nacional da Peneda das Gerês e outro no Parque Natural de Montesinho, e portanto, neste aspecto, penso que é difícil conservar uma espécie, para mim, entendo que é difícil conservar uma espécie só através da lei, dizendo do estatuto de espécie protegida. É um passo importante, muito importante, mas tem que ser dados outros passos também muito importantes, nomeadamente uma relação entre, neste caso, as pessoas que se preocupam com a conservação do lobo e mesmo as entidades estatais, com, nomeadamente, os criadores de gado, com as populações locais. Sem isto, nós não podemos alcançar a conservação, estamos a falar, neste caso, do lobo. Não é só dar-lhe um estatuto de proteção, temos também que tomar medidas práticas que mostrem que o lobo pode existir e que as pessoas possam ser ressarcidas pelos prejuízos que este predador causa nos animais domésticos. Portanto, isto só pode ser atingido envolvendo diversos grupos de interesse. Como é que nós estudamos o lobo? Nós estudamos de várias maneiras. Nós não precisamos de ver lobos. Temos vários indícios que, em conjunto, nos permitem recolher muita informação sobre este animal. Temos aqui, por exemplo, trago aqui só alguns exemplos, os registros fotográficos, com a utilização de máquinas fotográficas que disparam quando um animal passa à sua frente, e temos aqui uma das fotografias, por exemplo, das várias que nós temos vindo a obter durante o nosso trabalho. Também, seguindo os rastros dos lobos, temos que saber conhecer, temos que saber identificar o que é um rastro de lobo, o que é um rastro de cão, são diferentes. Os cães e os lobos comportam-se de maneira diferente nos movimentos que fazem nos seus territórios. Os lobos são animais que andam sempre mais sobre uma linha, nós podemos ver o seu rastro sobre uma linha. Os cães não, os cães muitas vezes andam, voltam, entram no mato, saem do mato, vão para trás, vão para a frente, e muitas vezes há cães que se consegue ver que têm ali dois planos, os membros estão colocados em 2 planos e nós conseguimos ver essas diferenças, está bem? E depois a recolha de outro tipo de informação, também à procura, neste caso, de recolha de dejetos, que depois irão ser analisados em laboratório. Outro aspecto aqui que também, pelo menos para mim, que é muito importante, é o contacto que nós temos com as pessoas no campo. Falando com os pastores, falando com as pessoas que estão no dia-a-dia no campo, nós conhecemos muito do lobo. Eu falo por mim, muito daquilo que neste momento eu estou a transmitir foi aprendido com os pastores, foram eles que me ensinaram, e foram eles que também me ensinaram a ver o lobo de uma forma diferente daquela que eu tinha como jovem biólogo que vai para o campo. Embora tenha nascido no campo, é verdade que o meu grande contacto com os lobos foi exatamente quando comecei a fazer o meu estágio de licenciatura na Serra da Nogueira, em Bragança. Mas, como eu dizia, é fundamental nós mantermos esse contacto e, obviamente, também mostrar-lhes que nós estamos dispostos a colaborar na conservação deste predador. Todo o material que há pouco falámos, no caso aqui dos dejetos, são analisados em laboratório. Nós, com os dejetos, nós conseguimos retirar muita informação. Se estivéssemos interessados e tivermos
infelizmente, neste caso, é sempre o dinheiro que controla isso, muitas vezes, é sempre, mas aquilo que eu estava a dizer, tiramos muita informação. Conseguimos confirmar se o objeto que nós recolhemos e que a nossa prática, a nossa experiência nos leva a dizer, bom, isto é lobo, e, portanto, nós temos que confirmar isso no laboratório, através da genética, análises genéticas. Conseguimos saber que lobo é que é, o sexo, se há cruzamento de lobo com cão, por exemplo. Depois, através dos genes, podemos saber a tensão, ou seja, através da análise do cortisol, saber, eu não gosto muito de usar palavras em inglês, mas o stress que o animal está. Podemos saber os parasitas, podemos saber doenças, podemos saber o estado fisiológico, podemos saber se uma fêmea, se ela está prenha ou não, etc, etc. Por exemplo, também podemos saber, uma coisa que é bastante importante, qual é o tipo de alimentação do lobo. Nós conseguimos analisar ao microscópio os pelos das presas do lobo e conseguimos perceber se naqueles dejetos que nós recolhemos, se está, por exemplo, só uma presa ou se estão duas presas, e isso tudo analisando as características dos pelos. Os pelos são formados de 3 camadas e de células e que ao microscópio se mostram diferentes. Se for o pelo, por exemplo, de um corvo, um cervídeo, ou, por exemplo, o pelo, por exemplo, de uma ovelha, ou um pelo de um micromamífero, com um pelo, por exemplo, de uma raposa. Portanto, nós conseguimos fazer esse estudo e saber, repito, conhecer melhor os hábitos alimentares do lobo. Bom, o lobo com fome, carnes come. Bom, o que é que isto quer dizer? O lobo é um animal generalista, como vamos ver, e as suas presas naturais são os cervídeos e o javali. Todavia, o homem diminuiu fortemente, e falamos no nosso país, mais uma vez, e isso passa-se noutras áreas da distribuição do lobo, mas, como eu dizia, falamos do nosso país, diminuiu drasticamente as populações destas 3 espécies. E assim, o lobo, dando razão ao lobo com fome, carnes come, adaptou a sua alimentação às presas que o homem, às espécies que o homem colocou naquele espaço em vez das espécies presas naturais, e que neste caso foram os animais domésticos. Está bem? Então, o que é que nós temos aqui, nesta imagem? Nós temos aqui 3 áreas do nosso país e que nos mostram que os hábitos alimentares do lobo variam em função das presas ou das espécies de ungulados que estão disponíveis para o lobo. Como podem ver, há zonas em que as cabras são aquelas que estão mais presentes, outras que, por exemplo, são os cavalos, ou outras que são os cervídeos, etc, etc. Portanto, nós podemos constatar exatamente a capacidade de adaptação desta presa. Se lembraram há pouco daquele mapa da distribuição do lobo, nós podemos ver que ocupa várias zonas do globo, desde o deserto até à tundra, até às zonas geladas mais setentrionais. Portanto, este animal, obviamente, essa capacidade também passa por ter uma capacidade de se adaptar às presas que estão presentes nesses locais, nessas zonas. E aqui no nosso país, a uma escala muito mais pequena, nós conseguimos ver essa capacidade de adaptação. Bom, mas para estes prejuízos que o lobo causa nos animais, é um dos motivos que leva o homem a perseguir e a tentar matar, ou mesmo a erradicar o lobo de determinadas áreas. Isso aconteceu, pensarmos nos Estados Unidos, isso tiveram sucesso. Muitas áreas da Europa Central e atualmente também da Península Ibérica, isso também foi atingido, e isto tudo porque em vários locais, em várias zonas, os prejuízos que o lobo causa são pesados, são grandes, são prejuízos que podem pôr em causa a economia de uma família. Mas
isso é naquilo que hoje é uma situação que hoje temos mais presente do que no passado. No passado, os nossos antepassados souberam arranjar várias formas de conviver com o lobo. E uma delas é o cão de gado. O cão de gado, como está aqui, ele surge como nesta função, o cão nesta função, há cerca de 8.000 anos, e ele vai expandir-se, o cão de gado, o uso destes animais na defesa dos rebanhos, que não é só contra o lobo, mas é também contra outros predadores, vai expandir-se conforme se expande também o gado. Como vocês podem ver aqui, neste arco aqui do sul da Europa, ele vai expandir-se também ao longo, acompanhando o homem na sua expansão, neste caso, da sua atividade pecuária. É uma coexistência ancestral, e se lembram daquele mapa que vimos agora, em diversos locais foram selecionados diversas raças, que são raças, lá está a falar sobre isso, seria outra apresentação, mas falando, são raças que foram habituadas, ou raças que os cães estão habituados a viver com o gado e a viver 24 horas por dia com o gado. São raças em que eles nascem já, estes indivíduos nascem já no meio do gado, ou seja, eles olham para o gado e veem o gado como a sua família, como o seu grupo que têm que defender. E neste caso, defender contra um predador, e mais recentemente, e visto que os outros estão em situações também críticas, por exemplo, o caso do urso, também eles, neste caso, é mais para o lobo. Há diversos tipos, há várias raças, como vocês, eu pus aqui estas duas. Este aqui é uma raça italiana, esta é um mastim espanhol, como vê, elas são muito diferentes. Se vocês conseguissem ver, elas variam, há raças de cores diferentes, mas a morfologia é toda a mesma. Então são cães molossoides, está bem? Que é este tipo de cão com uma cabeça arredondada, faz lembrar a cabeça de um cachorro, estão a ver? Portanto, é este tipo, é o cão que pode ser mais ou menos pesado, isso vamos ver quando falarmos depois também, que se adapta ao tipo de gado, está bem? Mas é um cão que, repito, foi selecionado também um pouco também pelo homem, porque há pessoas ou zonas que acham que o cão deve ter a mesma cor do gado, como esta que está aqui, na Itália, outros não, que acham que a cor deve ser diferente, mas pronto. Mas o que interessa aqui é a sua morfologia e o seu comportamento e portanto, a sua atitude de defesa do rebanho contra o ataque do lobo. Não é um cão que vai atrás do lobo, é um cão que apenas afasta o lobo do seu grupo familiar, do seu rebanho. Portanto, não é um cão que vai à procura para caçar ou para matar o lobo. Não quer isto dizer que não aconteçam lutas entre cães destes e que, por vezes, o lobo seja ele morto ou, às vezes, sejam os cães mortos. Mas isso são situações que são raras, está bem? A ideia é mesmo afastar o lobo, vai-te embora, aqui isto é a minha família, vai lá à procura de alimentar noutro local e não aqui com o meu rebanho. Estes cães também têm alguns artefactos que lhes permitem a sua defesa dos ataques do lobo. Eu há pouco falei-vos da tal zona aqui do pescoço do lobo que tem, que não perde o pelo de inverno, tão nitidamente como perde o resto do corpo. Mas porquê? Porque exatamente porque os lobos atacam ao pescoço. Está bem? Neste caso, os cães lutam. Porque o cão também faz a mesma coisa. Não nos podemos esquecer que o cão é o lobo domesticado. Está bem? O lobo já agora também não vamos falar sobre isso, também como é que o lobo foi domesticado, mas se quiserem depois posso responder, se estiverem interessados. Mas pronto, não podemos esquecer que este comportamento de luta não é diferente entre o lobo e o cão. Neste caso, se o cão entrar a lutar com o lobo, vai também procurar
a goela, como dizem, do que o pescoço do lobo para o matar. Por isso, estas coleiras de bicos ajudam a proteger o cão. Aqui também, e esta é uma coisa bastante interessante, também isto é outro artefacto, porque depois da zona que é mais atacada, é aqui a zona dos rins. Estão a ver? Portanto, isto é tudo mostra que isto são artefactos que já têm séculos. E isto só mostra bem a capacidade de observação dos nossos antepassados e verem, lutarem e para que, neste caso, o seu rebanho, selecionando o cão, e o cão, utilizando estes artefactos, sejam protegidos. Tá bem? Isto só resulta, obviamente, deles conhecerem bem os lobos e também conhecerem bem os cães. E isto é muito interessante, eu gosto muito também disto, para ver que, no final, nós estamos muito ligados disto, não há uma... Estamos ligados, dependemos também, neste caso da conservação do lobo, muito do conhecimento dos nossos antepassados. Em Portugal existem o cão de gado da Serra da Estrela e o cão de Castro Laboreiro, e depois também temos o cão de gado transmontano e o rafeiro do Alentejo, que são as nossas raças de cão de gado. São diferentes, um cão de Castro Laboreiro é diferente, por exemplo, de um rafeiro do Alentejo, são diferentes. Eles têm características físicas que, por exemplo, o cão de Castro Laboreiro funciona melhor, por exemplo, com vacas ou com cabras, por exemplo. O cão da Serra da Estrela funciona melhor com ovelhas. Portanto, são características que depois nós, os pastores, e depois nós, hoje em dia, porque mais à frente vamos falar disso, utilizamos estes cães como proteção, como prevenção dos ataques do lobo. Portanto, é uma medida prática que nós entendemos útil para diminuir os prejuízos que o lobo causa no gado. Como há pouco falei, temos aqui o cão de gado transmontano e, neste caso, o rafeiro do Alentejo. E, neste caso, o rafeiro do Alentejo a proteger uma vara de porcos de montanheira, e isto também quer dizer que, neste caso, estes cães, há pouco estávamos a falar de predadores, dos predadores que atacam os rebanhos, de 4 patas, mas também não podemos esquecer dos predadores de 2 patas. Tá bem? E estes animais também ajudam a defesa desses rebanhos. E, neste caso, a vara de porcos. Bom, outro marco da presença do lobo na nossa cultura é aquilo que nós podemos encontrar na toponímia. Em Portugal existem cerca de 507, 510 topónimos que estão relacionados com o lobo. Nós temos aqui vários. Estes topónimos podem estarem só numa determinada região. Há aqui o regolfo, que existe só apenas numa determinada zona, que nós já vamos falar também, ali da Serra, da Serra da Freita, está bem? Mas pronto, vamos falar. Mas, como dizia, há topónimos que só aparecem num determinado sítio, às vezes só aparecem uma vez, e há outros que estão expandidos pelo país todo. Isto mostra muito bem que não há aqui os lobos do sul são diferentes do norte, ou que as pessoas do norte veem os lobos de uma maneira diferente do que veem as pessoas do sul. A relação é a mesma, está bem? E para vos mostrar, e também para mostrar que o lobo já existiu no Algarve, temos aqui uma amostra dos 38 topónimos que existem no distrito de Faro. Está bem? Portanto, temos aqui Lobato, Cerro da Eira do Lobo, Barranco do Lobo, há vários barrancos do Lobo, Mata de Lobos também, Quinta do Lobo, Val do Lobo, Praia do Lobo não há muitos, sinceramente, e depois temos aqui o muito conhecido o Pulo do Lobo. Mas existem muitos, e isto é uma coisa, é uma área também muito interessante. Lá está, também mostra muito da relação do homem com o lobo. Deixei para o fim esta aqui, que eu gosto também muito, que é esta do regolfo. O regolfo é uma palavra de origem visigótica e quer dizer o rei dos lobos. Estão a ver? Portanto, quando chegaram ao nosso país, os visigodos, no século V,
espalharam-se, como vocês todos sabem, centro e sul do país, lá está, e deixaram logo a sua marca designando esta zona aqui do país, que é esta aldeia de Regolfo, na Serra da Freita, perto de Aroca. Neste afã de perseguir e de capturar o lobo, o homem utilizou vários artefactos. Nós temos armadilhas de ferros, temos laços, temos aqui os fojos, está bem? E estes fojos são armadilhas que são construídas em pedra, estão a ver? Que normalmente são colocadas, neste caso, o fojo de paredes convergentes é colocado aqui nestas zonas mais altas desta encosta e depois termina aqui no fojo, no buraco. Esta é outra parede, estão a ver? E elas convergem, estas duas, aqui nesta zona que eu há pouco mencionei. Que é esta, não é a mesma, isto é de outro fojo, mas é semelhante. Estão a ver? Portanto, estas paredes que podem ter 300, 400, algumas podem ter 1 quilómetro, têm cerca de 2 metros de altura, estão a ver? Portanto, afunilam nesta zona uma pequena espaço que depois vai acabar num buraco, num fojo. Está bem? Estes fojos são... como é que isto funciona? Isto funcionava no passado, juntavam-se as pessoas de uma ou duas freguesias e depois iriam fazer uma batida no monte e essa batida era feita com o objetivo de conduzir os lobos para esta zona aqui. E os lobos, ao fugir, iriam sempre tentar correr para este lado ou para este lado, mas eles não iriam conseguir saltar este muro. Eu já vou explicar porquê. Na maioria dos fojos isso acontece. Há um fojo que não tem as cápias, mas eu depois já falo o que é que são as cápias. Mas, como eu dizia, os lobos tentavam fugir ao terem a sua linha de fuga cortada, eles eram levados naturalmente a descer e aqueles que não eram abatidos pelos caçadores conseguiam fugir neste espaço. Só que este espaço conduzia a um buraco relativamente fundo, em que eles não podiam saltar. A parte de cima do buraco estava disfarçado. Portanto, o lobo, ao ver aquele espaço, não via nada de anormal e com toda aquela tensão da fuga, era levado a andar e acabava por cair no fojo. E temos outro tipo de fojo, o fojo de cabrita. Este fojo de cabrita, portanto, é uma área que é toda rodeada também por uma parede com cerca de 2 metros de altura, e aqui tinham apenas uma porta onde as pessoas entram para deixar a cabrita ou uma cabra ou uma ovelha. Tudo depende. Há quem goste mais de pôr cabras, que gostava de pôr mais cabras, porque as cabras fazem mais barulho que as ovelhas, pelo menos é o que as pessoas diziam. E este muro tem de comum com os outros muros do fojo de paredes convergentes, na maioria deles, a existência destas pedras, destas lajes, que estão no topo do topo do muro. Está bem? E estas lajes, esta parte mais saída da laje, está voltada para o lado interior do fojo, neste caso, aqui, e para o lado interior deste aqui. Está bem? O que é que isto resulta? É que quando o lobo tenta fugir, não sei se já viram, mas os animais, os cães, por exemplo, nas provas de agility, de agilidade, eles, quando tentam saltar uma parede, eles saltam para aqui e depois tentam trepar e ir para o outro lado. Ora, esta laje, as que se designam por cápias, estando colocadas desta forma, não permitia ao animal fazer este último movimento. Portanto, o animal vinha aqui e era impossibilitado de
completar o salto para o outro lado. Então, ele andava todo este tempo aqui à procura. No caso dos esforços convergentes, ele não conseguia, é óbvio, ele iria fugir sempre em frente e acabaria, mais uma vez, por ser conduzido para o buraco. Depois, aqui, o que é que acontecia é que os caçadores viriam e abatiriam o animal. Temos aqui uma história, vocês não vão ter tempo para ler, mas é do Camilo Castelo Branco, o degradado, sim, e ele relata exatamente a utilização do forjo que eu vos mostrei no slide anterior, estão a ver? E conta a história dele próprio ter ido tentar matar um lobo que estava no fojo, mas a sua falta de pontaria foi a sorte do lobo naquele dia, pelo menos da parte dele, porque ele não conseguiu acertar no lobo. Portanto, é uma história bastante interessante. Isto é um fojo que é o fojo do lobo da Samardã. Não sei se conhecem a Estrada Nacional número 2, mas se forem pela Estrada Nacional número 2 de Vila Real para Vila Pouca da Guiar, há uma zona que, de sair da parte mais baixa da zona de Vila Real, vamos subir na estrada e depois vamos entrar na parte mais baixa daquela baixa toda de Vila Pouca da Guiar. Nesse salto há uma indicação, fojo do lobo, e se andarem por essa estrada e o primeiro caminho que encontram à esquerda, terra batida, entrem por esse caminho e vão sempre em frente e hão de ver aquele fojo que eu há bocado vos mostrei. Se me permitem também, já agora partilhar mais uma situação, foi das situações que eu mais gostei de ver lobos, foi ver um lobo atravessar junto ali ao fojo. E é porque estive a ver uma imagem, no fim de contas, que se deve ter repetido por milhares e milhares de vezes, e o lobo a andar e olhar para nós, porque era eu, lá está, e outra situação boa para mim, foi estar aí com outra pessoa que se também interessava e queria aprender sobre lobos e tentar passar este conhecimento. E isso é uma coisa boa, sentir o lobo estar ali a andar e ver, e sentir quase como uma viagem para o passado. Os lobos não são só maus, também têm características que são apreciadas, e nisso nós podemos encontrar, por exemplo, na heráldica. Temos aqui juntas de freguesia, cujo brasão tem lobos, há mais, mas estas são algumas delas, estão a ver? Aqui o lobo. E depois também temos famílias, brasões de famílias, em que o lobo está representado. Esta aqui, Lobo Vasconcelos, depois esta é Garrido, e esta é a família Ayala. Portanto, o lobo, neste caso, repito, as virtudes, porque no lobo nós não olhamos, a nossa sociedade não olha só para o lobo como um animal mau, também tem outras virtudes, está bem? E estas refletem-se na sua utilização, reflete-se aqui nos brasões. Outra situação que é a gola do lobo, que é uma tradição centenária, e o que é que isto é? Imaginemos que há um cão que está no monte e por qualquer razão tem contacto com o excremento do lobo. Esse cão vem para a corriça ou para o estábulo e vai beber água na pia onde bebem os porcos, com vossa licença. E o que é que acontece? Vai passar uma doença, que é a lobagueira. Estão a ver? E como é que se cura essa doença? Essa doença cura-se fazendo passar água por um pedaço de uma traqueia de lobo. Estão a ver? Esta tem mais de 100, tinha na altura e já tem muito mais de 100 anos, e fazendo passar a água que depois se vai dar a beber aos suínos. E com isto espera-se que a doença desapareça. Bem, fizemos também aqui um trabalho, tentar caracterizar como é que o
os nossos antepassados viam o lobo e recolhemos informações de revistas, jornais, desde 1900 até 2010, e depois, recorrendo a um programa de computador, analisámos, portanto, as vezes que determinadas palavras apareciam nessas notícias. E, reparem, as duas palavras que aparecem mais são batida e feras. Depois temos... isto não devia ter saltado, desculpem, porque é que isto... Pronto. Perdão. Mas, como eu dizia, são estas as palavras mais que aparecem mais. Batida e feras. Depois temos assaltaram, alcateia, corpulento, prejuízos. Depois, menos vezes, infestam, dizimado, esfaimados, etc. Com isso, foi possível fazer ou construir aqui de uma forma resumida, ou descrever de uma forma resumida o lobo. E assim temos. O lobo era visto como um animal corpulento, feroz, esfaimado, que infestava o país, deixando as populações alarmadas com a sua audácia em entrar nas imediações das populações. Hoje em dia, vemos que andam-se a largar lobos, e que os lobos de agora são diferentes do antigamente, porque são mansos, etc., porque se aproximam das aldeias. Reparem, isto está registado em cerca de 7.500 informações, em que nos mostram que os lobos, já no antigamente, se aproximavam junto das populações. Mas era uma fera que provocava medo e pânico no homem, representando um perigo para a sua segurança. Isto não corresponde à verdade, e se vocês quiserem ler Aquilino Ribeiro, tem uma história que mostra, por exemplo, que isto dos lobos andarem a perseguir as pessoas não era bem assim. E depois temos que também era um carnívoro, dizimava os animais domésticos, causando prejuízos avultados numa sociedade com poucos recursos económicos. Há também um artigo, uma história que é para mim das que mais mexe comigo, com toda a franqueza, que é exatamente o relato da aflição de uma família em que os lobos causaram um prejuízo muito, muito grande. Portanto, lá está, é o que eu há pouco referia, da necessidade também de ajudar e de fazer uma conservação prática. Por isso, lá está a solução para todos estes problemas: o lobo devia ser perseguido, em caçadas e batidas, para devolver a tranquilidade às populações. Mas, aqui este ficou, aqui, desculpa, mas isto não ficou gravado o último título, mas pronto. Mas, como eu dizia, há outras situações que nós podemos encontrar a relação entre o lobo e o homem. Aqui temos alcunhas alentejanas e temos aqui loba da Poupana. Tentei saber, não consigo perceber, se alguém me ajudar e se alguém souber. Eu não conhecia isto em vários dicionários que procurei. Lobato, lobeiro, lobinho, lobo mau, lobo several, lobo velho. Portanto, isto são alcunhas que muitas vezes deram depois nomes a famílias também. E aqui temos, por exemplo, aqui o dicionário de falares das beiras, temos loba, adjetivo, diz-se do indivíduo buçal, lopa, estúpido. Isto vem da região de São Pedro do Sul. E agora estamos aqui à atenção, por exemplo, lobeiro, daqui da minha terra, substantivo masculino, cesto alto e pouco largo. Olhei aqui para baixo e vejam aqui também deste dicionário do povo, de palavras soltas do povo transmontano. Lobeiro, voraz, sôfrego, diz-se do cão que é raçado com lobo. Vão ver a mesma palavra em regiões do país diferentes, está bem? Depois temos aqui ainda também do Camilo Castelo Branco, aqui na sua obra O Zébio Macário, tem lá à altura um dos personagens está a dizer versos, está tipo ao desafio, à desgarrada, e a certa altura ele diz: custa ao náutico a tormenta, ao soldado a dura guerra, custa ao pastor que na serra zora. Não consigo também conhecer o significado, porque não encontrei também. O lobo, o gado afugenta. Portanto, custa ao pastor que na serra, o lobo, o gado afugenta. Portanto, lá está, mais uma vez,
uma tormenta, está ligada à guerra, problemas, tudo isto mais uma vez. E há pouco estávamos a falar da caça ao lobo, e se nós formos à pesquisa em documentos antigos, encontramos, por exemplo, a obrigatoriedade das populações participarem nas batidas ao lobo. Encontramos penas para quem não participar sem um motivo, sem uma desculpa ou uma válida dessa batida. Encontramos também montantes pagos conforme fosse um lobo velho, uma loba ou uma cria. Isto em contos de reis, por exemplo. E encontramos ainda também pedidos para a utilização de venenos em massa para tentar, e o rei autorizar a utilização do veneno para combater o lobo. Há também, por exemplo, numa reunião que foi realizada no Alentejo, um grupo de pessoas, entre os quais nobres, que pedem ao rei que se comecem a utilizar capas de pele de lobo, como se utilizavam as das martas, porque o seu uso levou as martas a desaparecerem as martas. Portanto, se o rei e os nobres começassem a utilizar essas capas com pele de lobo, isso iria promover a procura do lobo e dessas peles, portanto, para fabricarem capas. Portanto, essa seria um estímulo, seria mais uma forma de combater o lobo, seria usar os casacos de pele de lobo. Depois temos várias citações que eu acho também são bastante interessantes. Este aqui é começo logo aqui pelo título. Os lobos são os fiscais. Isto é a história de uma jovem padeira, o título é mesmo A Padeirinha, de um conto português, em que o escritor, o autor, compara o trabalho da padeira com a do capuchinho vermelho. Portanto, o ter que levar o alimento, no caso o capuchinho vermelho leva o alimento à avó, aqui a padeira leva o alimento pela cidade. E a única coisa que ele diz, bom, mas esta não tem a capucha encarnada. Portanto, é a única diferença. Ela, depois a própria padeirinha, é que diz, pois, os lobos são os fiscais. Então, os fiscais que andam sempre atrás dela para ver, portanto, pronto, fiscalizar toda a sua atividade. Aqui temos também um conjunto de provérbios. Gosto muito deste, asno de muitos, lobos o comem. Lá está, isto é limpo. E depois, aqui também, gosto também deste aqui, o lobo e a raposa, ambos são de um concelho. Também mostra muito, que outros autores portugueses mostram o compadre lobo e a comadre raposa também. E isso vê-se muito quando andamos no campo, vê-se muito as pegadas do lobo e as pegadas da raposa. Tá bem? Não quer dizer que, às vezes, o lobo não capture e mate e alimente-se de raposa, também isso acontece, não muito frequentemente, mas acontece. E depois também noutra história, que tem esta frase, a história é muito simples, há um cão, que é o Janota, que o dono está sempre a dizer-lhe para ele escavar, não estragar o jardim, e o Janota, mais uma vez, foi escavar exatamente ao pé das roseiras que estavam tão lindas. Então, o dono põe-o na rua. E o Janota, que não está habituado e não tem o conhecimento dos cães vadios, está aflitíssimo, já está a passar fome, até que encontra um lobo. E aí, claro. Mas então o lobo mostra-se, não faz tensão de comer, mas diz-te, então, ó Janota, então, ou tu, não chamamos o Janota, mas ou tu, como é que estás aqui, etc, etc. E uma das frases que o lobo utiliza para tirar o medo ao cão é: os lobos são cães em liberdade e os cães são lobos prisioneiros. Portanto, somos os mesmos. Mas olha lá, então, tu não me queres dizer como é que
se o teu dono tem algum segredo para nós podermos entrar lá na propriedade dele. E o Janota diz, sim, tem um segredo. E o lobo diz, então, mas não me queres contar esse segredo? Eu não conto a ninguém. E o Janota responde, bom, se tu não contas segredos a ninguém, eu também não. E, enquanto o lobo ficou de surpresa, o Janota aproveita e vai e foge. Mais outra, nós não encontramos, eu pelo menos não conheço, e também se houver pessoas que conheçam desenhos ou pinturas de lobos no nosso país, eu não conheço muitos, com toda a franqueza, conheço muitos são muito mais frequentes fora de Portugal, mas temos aqui esta capa deste livro, Memórias de um Cabralista, que foi um desenho de Stuart Carvalhais. Eu gosto imenso desta capa, gosto imenso. Tem, no fim de contas, tudo aquilo que nós podemos ver no lobo. Um animal, no fim de contas, com um espaço, muito também daquilo da ideia do lobo ligado à lua cheia. Depois temos esta zona toda cheia de neve, lá embaixo o povoado, e além disso gosto imenso das cores, porque acho que reflete muito este tom de luar, de montanha com neve. Bom, depois disso, falámos várias vezes na necessidade de nós fazermos ações de conservação. Eu vou falar do Grupo Lobo, que é uma ONG da qual eu sou um dos fundadores, mas que é uma ONG que pretende divulgar conhecimento atualizado sobre o lobo. Portanto, é uma ONG de ambiente fundada em 1985 e entende como aqui a Ana Teresa disse, o lobo em Portugal tem um passado, ainda está presente e merece um futuro. Desenvolvemos várias atividades, exposições, vamos às escolas, no âmbito de uma ação que nós designamos, os lobos descem às aldeias, exatamente, perdão, desculpem, os lobos descem às escolas, a pensar exatamente naquela frase dos lobos descem às aldeias, mas neste caso são às escolas, e são para ajudar a divulgar o lobo. E outra das ações que nós temos é o Centro de Recuperação do Lobo Ibérico. É uma área de cerca de 17 hectares, onde nós temos vários cercados, bastante grandes, temos cercados de 1,5 hectare, em que lobos que não podem viver em liberdade, lobos como, por exemplo, aquele que nós estamos à espera que venha de Espanha, que nos foi solicitado que nós o podemos receber, que foi apanhado quando queria e vivia numa casa, e que a certa altura o lobo começa a causar problemas, porque a verdade é que nós não falamos lobês e eles não falam humanês e não nos entendemos, e isso causa problemas. E depois estes animais não podem ser libertados. E então eles, neste caso as autoridades espanholas, procuraram um centro que pudesse receber o lobo, essa loba neste caso, e nós estamos a planear tudo para receber esse animal, para não ter que ser abatido. Porque se esse animal não for recebido, por exemplo, neste caso, no centro, terá que ser abatido. Outras situações são também complicadas, são, por exemplo, parques zoológicos, nomeadamente em Espanha, que fecharam por causa da crise económica e que nós, infelizmente, nós já não tínhamos capacidade para os receber, mas, infelizmente, acontece depois estas situações. Quem quiser visitar o centro pode visitar, quem quiser ser voluntário no centro pode ser voluntário, e, portanto, aqui no centro nós procuramos, como vê, dar mais informação sobre o lobo. Portanto, são visitas sempre acompanhadas, e nós procuramos, obviamente, que estes lobos sejam os embaixadores dos lobos que vivem em liberdade. Há pouco estávamos a falar, e eu falei várias vezes, dos cães de gado e das medidas práticas. Isto é um projeto que o Grupo Lobo conseguiu levar avante. Só para vos dizer, esta ideia nasceu praticamente quase, estamos a falar do Grupo Lobo, no Grupo Lobo quase da sua fundação. Levámos 11 anos a convencer alguém que este projeto era um projeto que devia ou merecia ser apoiado, e este projeto tem vindo desde então até à data a ser posto em prática. O que é este programa do Cão de Gado?
nós procuramos obter fundos, podem ser entidades como, por exemplo, a Ashley, que neste momento nos está a ajudar, ou podem ser pessoas privadas, com apoios, ou concorrendo a projetos, por exemplo, do LIFE, são projetos da União Europeia, mas como eu dizia, o que é que nós procuramos com este projeto? Nós procuramos cães, das raças que eu há pouco mencionei, excepto o Rafeiro do Alentejo, e procuramos pastores ou criadores de gado que necessitem do nosso apoio, ou seja, que necessitem de cães guardadores de gado. Então nós oferecemos estes cães, claro, com o apoio, o grupo oferece, mas também com o apoio, lá está, das entidades que nos têm vindo a apoiar, nos oferecemos esses cães aos pastores e depois nós procuramos dar-lhes apoio. Procuramos-lhes dar apoio na área da veterinária, portanto, vacinando os cães, levando os cães ao veterinário quando que é preciso, porque nós temos que pensar que um pastor não pode deixar um dia o seu gato para ir levar o cão ao veterinário e nós procuramos levar esse cão ao veterinário. Como disse, pagamos a alimentação, por exemplo. Casos de problemas que às vezes possam existir por exemplo, do caso do envenenamento que já aconteceu destes cães, há donos que querem levar os cães a tribunal, nós procuramos apoiá-los nessa sua ação. E estes cães, como é que estes cães surgem? Bom, inicialmente, nós, neste caso a doutora Silvia Ribeiro, que é a pessoa que tem conduzido este projeto desde o seu início no Grupo Lobo, vamos aos solares onde os cães, por exemplo, no caso do Castro Laboreiro, foi-se à zona de Castro Laboreiro e tentaram-se obter cachorros de cadelas que ainda estivessem a trabalhar, ou seja, que ainda estivessem na sua função, está bem? Porque estes cães foram selecionados como cães de trabalho, cães guardadores de gado, e não foram selecionados como cães de companhia, está bem? Portanto, foi lá, e a Sílvia, e aos poucos e poucos, então começou a entregar os primeiros cachorros a diversos pastores que estavam interessados em participar no projeto, tinham dificuldades económicas e, portanto, que nós entendíamos que tinham condições para ser ajudados. Bom, isto foi logo inicialmente. Depois disto, aos poucos e poucos, começou-se a formar núcleos de cães nos rebanhos que podiam ser cruzados e, portanto, aos poucos e poucos, deixou de ser necessário de ir buscar os cães aos diferentes solares. Está bem? E o que é que acontece com esta ação? Estamos a recuperar, ou está-se a recuperar estas raças de cães que também estavam iniciadas de extinção. Estamos a recuperar uma função deste cão e estamos a recuperar uma forma de prevenir os ataques do lobo, diminuir os prejuízos. Estamos também a mudar a forma como os pastores olham para os cães. Já muitos dos pastores já apresentam comportamentos completamente diferentes do passado, já se preocupam com o bem-estar dos animais, já olham para o cão não como um peso, mas antes, pelo contrário, algo que os ajuda no seu dia-a-dia e que vale a pena, que vale o dinheiro. E depois também temos, obviamente, aquilo que é importante com esta medida da prática de conservação, que é exatamente aumentar a tolerância da presença do lobo. Posso-vos dizer que já há muitos pastores que olham, também já havia antes, a verdade é essa, também já havia muitos que achavam que o lobo é uma criatura de Deus que também tem que existir. Mas hoje em dia estamos também já a ver outros que acham que o lobo deve existir e que tem possibilidade de existir. E isso só resulta exatamente da diminuição dos prejuízos. E aqui cabe dizer que esta ação tem, mais uma vez, que ser acompanhada por a aplicação, pela verificação da lei no terreno e também por outras medidas. Está bem? Outras medidas que passam por campanhas de educação ambiental, que passam também, porque não é só os pastores, também temos que falar nas escolas, também temos que falar em associações de caçadores ou de conservação de natureza, e
porque essas também são grupos de interesse, está bem? E tem, obviamente, que os prejuízos a serem pagos atempadamente, os prejuízos que a lei obriga o Estado a pagar. Hoje em dia também já se deu um passo importante, é que já existem mecanismos que permitem solicitar subsídios para manter estes cães. Portanto, que isto quer dizer que já não é só o projeto do Cão de Gado, mas já as pessoas podem ser autónomas e já podem pedir esses apoios financeiros. Bom, eu queria terminar com 2 ou 3 frases. Já estávamos há pouco ali a falar do lobo e aquilo, eu gosto imenso desta frase. Tenho medo do homem, todos me acusam de matar e eu não sei o que é matar. Eu só passo os cordeiros pelo meu sangue e para a minha vida. Tenho medo e fome. Ainda acabo como um cão por ir pedir uma côdea para a estrada. Outra que foi também referida na mesma obra, e que há pouco foi também mencionado, o papel do lobo no ecossistema, o papel que o lobo tem de regular as presas silvestres naturais. O próprio lobo, na presença do lobo, também obriga não só o homem, mas também essas espécies a utilizar o espaço de maneiras diferentes. Mas está aqui, o lobo também é a própria serra, como há pouco disse, quando vos mostrei aquele desenho, aquela capa do livro do Stuart Cavalhais. Ora, o lobo é uma figura indispensável à serra e à vida. O marão, sem eles, parece mais despovoado e à vida de imaginação falta qualquer coisa que a pouco ao homem em lugar de o agradecer. Portanto, muito obrigada pela vossa atenção. Eu espero, lamento imenso, ultrapassei o tempo, que sinceramente não reparei. Francisco, mas é tão apaixonante que nós ficamos aqui completamente suspensos nas suas palavras. Eu aproveito para lançar aqui uma questão que eu gostava que o Francisco comentasse um pouco, do Pedro Sousa, que ele diz o seguinte, por causa da questão cultural, o simbolismo do lobo, porque há aqui, falou não só da heráldica, mas há aqui sempre um simbolismo do lobo na cultura, e nomeadamente os rituais de guerra. Queria que falasse um pouco mais sobre esta ligação do homem e o lobo, porque, tal e qual como dizia, não são só características más, mas também características boas. Por isso é que há identificação, há máscaras, há rituais ligados ao lobo. O Pedro Sousa colocou esta questão aqui no nosso... Não, exatamente. Repare, os romanos são um exemplo muito divulgado. E nós, por exemplo, vemos esse filme, por exemplo, do grande filme sobre os romanos, que é o Gladiador. Se nós observarmos, vemos que o equipamento a couraça que ele tem um lobo, exatamente isso. Bom, isso poderá ser, lá está, quando o lobo acompanha o homem nos primórdios, não é verdade? O homem começa a ver, como há pouco referi, que o homem está a ver como é que o lobo ataca o cão e etc. E vai levar às carrancas, está a ver? E aquela proteção aqui, lá está, os nossos antepassados, há dezenas de milhares de anos, viram exatamente esta ação, este trabalho coletivo do lobo, faço-me compreender, portanto, esta forma da alcateia trabalhar. Portanto, no fim de contas, são características de organização social, de organização de combate, está a ver a ideia? Portanto, são características que, obviamente, estão ligadas à guerra, está a ver? Portanto, a organização de um exército tem que obedecer a determinadas regras, tem que estar estruturada, tem que haver uma hierarquia e tem que haver um conhecimento da manobra que se vai desenvolver. E isso verifica-se na alcateia. Temos uma hierarquia, cada um sabe o seu papel e, portanto, lá está, provavelmente não, terá sido isso que nós herdámos e será essa uma das ligações entre o lobo e toda esta simbologia da guerra, do animal esperto, estão a ver a ideia? Não é? A maior parte deles, como por exemplo o lobo e o cordeiro.
o lobo e a lebre, em que a lebre aldraba o lobo, está a ver? Não, o lobo é que passa por estúpido, na verdade, mas não é verdade. Lá está toda esta outra face do lobo que é menos conhecida, mas a verdade é que isso está na base dessa relação, ou será uma das bases, será um dos pontos de ligação dessa relação. Francisco, estamos aqui nos minutos finais e eu dizia aos nossos participantes que estão aqui connosco, se quiserem colocar alguma questão diretamente ao Francisco, por favor, digam e eu peço à organização para lhes dar voz. Eu queria só sublinhar aqui um pouco, porque está sempre aqui em cima da mesa o problema que as populações sentem em relação ao lobo e quais são os problemas económicos que ele promove e que cria aqui algum mal-estar. Mas muitas vezes o que está aqui em cima da mesa, que provavelmente vocês em laboratório até conseguem identificar muito bem, é a questão dos cães silvestrados, não é? Também acontece. Repare, são várias situações. Exatamente a questão dos prejuízos do lobo que são atribuídos ao lobo e que não são do lobo, que podem ter origens diferentes, eu não vou agora abordar isso, posso abordar noutra situação, mas existem, por exemplo, ataques ao gado em zonas onde não há lobo. Por exemplo, no caso do Alentejo. No Alentejo existem vários relatos de cães atacarem, e não só, aqui na zona, aqui há uns anos atrás, sinceramente, não sei, com toda a franqueza, não estou atualizado nesse ponto, mas ali, por exemplo, na zona do Tejo Internacional, por exemplo, no Parque Natural do Tejo Internacional, aqui há uns anos também havia ataques ao gado, às ovelhas, causadas por cães que eram abandonados ou que ficavam perdidos, melhor dizendo, ficavam perdidos depois das montarias e depois que formavam matilhas e que atacavam o gado. O que é normal, eles têm que sobreviver, têm que se alimentar, a culpa será nossa que fizemos ou permitimos que esses animais estivessem presentes no ecossistema, neste caso. Claro. E eles até se aproximam muito mais do ser humano do que os lobos. Entretanto, a Maria Cândida Pinto quer fazer uma questão. Se a organização puder abrir o microfone da Cândida, eu agradecia. É possível fazer a questão? Boa tarde. Muito obrigada. Estão a ouvir? Estou sim, Maria Cândida, por favor. Muito bem. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a Serralves estas oportunidades do Conversas com Serralves ou Conversa com Ciências, todas as rúbricas desenvolvidas no âmbito um bocadinho de combater este isolamento da pandemia. E, portanto, estas iniciativas via à distância são de todo bem-vindas, como é evidente. Agradecer também ao professor Francisco Fonseca pela oportunidade que nos deu de partilhar conhecimento e informação sobre o lobo, esse animal tão negro, tão negativo que existe na nossa mente, não é? E que tentamos combater constantemente. Portanto, ao professor Fonseca, o meu muito obrigado particularmente. Duas questões, apenas para esclarecer. Não compreendi, professor, muito bem o objetivo do centro de recuperação. Não percebi se era para apenas receber animais que já não viviam em liberdade, acho que foi isso que eu disse, e a minha dúvida seria, pronto, é isso, ok, e a minha dúvida seria, portanto, não é nesse local feita o aumento, ok, já entendi. Absolutamente feita a reprodução em cativeiro. Obrigada pela sua pergunta, e já agora gostaria de esclarecer, nós falámos aqui de mitos antigos, sim. Mais do mundo rural e que depois se espalham também para a cidade, e hoje em dia temos mitos urbanos que se espalham para o campo, e essa é um desses mitos, é que as pessoas andam a criar lobos para serem largados. Já tive a oportunidade de dizer, durante a apresentação, que não são largados lobos, nunca se largaram lobos. Toda esta ação de recuperação na Europa são resultado de migrações naturais, digamos, a ocupação de espaço natural feito na Holanda, na Alemanha, aqui na Espanha, na França, etc. Os únicos sítios que foram reintroduzidos lobos foi nos Estados Unidos da América do Norte.
Porque eles têm mesmo uma lei que é para todos os Estados Unidos, que obriga a atribuição de uma verba para a recuperação de espécies animais e vegetais que estejam ameaçadas de extinção. Portanto, o Estado obriga-se a reintroduzir, neste caso, o lobo, como outros animais, como o condor do... sei lá, uma série deles, desculpe, agora há tantos que me estão a virar a cabeça, nem sou capaz de escolher um. Mas pronto, portanto, eles são obrigados. Mas isso é nos Estados Unidos. Nem no Canadá se fez isso, é só nos Estados Unidos. E já está a acontecer em vários estados dos Estados Unidos. Repito, em Portugal não se faz isso. O Centro de Recuperação do Lobo Ibérico não reproduz lobos. Fiz-me compreender? Portanto, os lobos que ali chegam vão morrer ali e pronto. E é porque lá está, gostamos do lobo e não queremos saber, temos pelo menos ajudar aqueles a que não sejam abatidos. Pronto. E ao menos tem um papel de divulgação ambiental, de educação ambiental. Mas agradeço, professor. Mas não considera que seria uma medida a ter em conta, uma vez que é uma espécie protegida? Não será a solução. Muito bem. Não, eu vou-lhe explicar porquê. Isto é a mesma coisa o que eu costumo dizer é a mesma coisa que apagar fogo com gasolina. Porque está um animal que está a causar prejuízos, causa tanta celeuma. Estamos as pessoas, na sua uma reação normal e humana, a perseguir o lobo e querer matá-lo porque ele está a causar prejuízos. Então, eu vou agora aumentar os prejuízos. Não, eu não concordo absolutamente nada, eu oponho-me a isso e acho que não faz sentido, não é uma forma, até porque do ponto de vista biológico, neste momento, se nós deixarmos de perseguir o lobo, se combatermos o veneno, se combatermos o furtivismo em geral, se desenharmos bem a utilização do espaço, etc., o lobo, também eu aqui não apresentei, mas nós temos um trabalho que realizamos, sabemos onde é que ele poderá migrar. Temos zonas identificadas no nosso país onde ele poderá migrar, que são as zonas onde ele desapareceu nos anos 80, 70, mais 80, sim, 80, 90. Está a ver? Nós sabemos. Portanto, o que nós temos é criar condições culturais de aceitação e também deixar que as presas naturais do lobo recuperem. Pronto, sendo isso, tendo o lobo presas naturais, uma maior aceitação, obviamente que os prejuízos irão diminuir no gado, o conflito irá diminuir e, obviamente, nunca será, infelizmente, uma coexistência pacífica, mas é uma coexistência, pronto, uma coexistência. Obrigada. Muito bem, obrigada aos dois. Eu sei que nós já estamos completamente em cima da hora, mas a Anabela Moutinho queria colocar uma questão. E se fosse possível a organização abrir o microfone à Anabela, é um pouco em jeito quase de bye final. Anabela, quer colocar a questão? Sim, obrigada. Também é muito rápido, é só para agradecer a palestra, agradecer também o trabalho que está a ser desenvolvido por esse centro de recuperação, que eu não conhecia, e, no fundo, dar a minha palavra, que eu não acho nada que o lobo seja um animal negro, por mais que ele esteja associado ao longo desta nossa longa história, a episódios, obviamente, enfim, de algum confronto ao nível dos interesses entre ele e, particularmente, as pessoas que vivem no pastoreio. Mas o lobo é um animal absolutamente extraordinário. Eu fico extremamente contente por haver ainda tantas alcateias. Estou com muita curiosidade para saber se este censo nos vai continuar a demonstrar que há tantas alcateias como eu vi em 2005. E pronto, era só mesmo para agradecer mais esta conversa que a Serralves nos proporcionou. Foi mesmo um prazer, Anabela. Muito obrigada. Obrigada. Portanto, agora é a minha altura de dizer aqui este vai final. Eu tenho a certeza que nós poderíamos ir um pouco mais longe, porque há aqui alguns detalhes que poderiam ser muito interessantes, até porque estamos aqui a viver agora uma zoonose, para todos os efeitos. O SARS-CoV-2 é uma zoonose e quando nós vemos, dizem os cientistas, o avanço da tuberculose, nomeadamente em várias zonas, como em Portugal, e o aumento de javalis, dir-se-ia que faltavam mais lobos no ecossistema para isto ficar um pouco mais equilibrado. Portanto, o papel dos predadores é sempre
muito, muito importante, mesmo para gerir todos os animais que os caçadores querem, etc. Mas era uma conversa que o Francisco foi brilhante e abordou um leque muito grande. Portanto, mais uma vez eu agradeço a todos os participantes, agradeço muito especialmente ao Francisco e toda essa paixão que eu acho que contagiou-nos, porque sentimos toda essa emoção. E em nome de Serralves eu quero agradecer ao mecenas do parque, a Sonai, e deixar aqui a porta aberta para nós continuarmos estas conversas um pouco mais à frente. Como disse no arranque o Ricardo, nós teremos uma relação entre presencial e aqui online. E mais uma vez, obrigada a todos por terem estado aqui connosco. Uma boa tarde. Posso? Por favor, por favor. Só queria despedir e agradecer mais uma vez toda esta oportunidade, dar a conhecer um pouco do lobo e o trabalho que, neste caso, a nossa associação tem vindo a realizar em prol da conservação deste predador. E colocar-me à disposição de todos os que assistiram e queiram trazer mais, para podermos conversar sobre o lobo, quer através da internet, quer seja numa serra do nosso país, em que possamos desfrutar de um fim de tarde em que nós nos sentimos na terra do lobo e sentimos que estamos a partilhar também, não só com o lobo, mas também com toda aquela cultura que todas as pessoas que partilham aquele espaço. Porque, mais uma vez, não nos podemos esquecer dessas pessoas que são fundamentais para que se possa conservar a natureza em geral, mas também em particular o lobo. Muito obrigada pela vossa atenção e muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Francisco. Foi um prazer. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde.